As rodas da cadeira travaram no meio da calçada. A caixa de doces caiu no chão. Um brigadeiro rolou até os pés do homem de terno. Ela não teve forças nem para chorar. Estava ali, com a barriga inchada, a alma em frangalhos, e o mundo passando, sem olhar para trás. Mas ele olhou, alto, imponente, elegante demais para aquele lugar. Ele parou, agachou-se, pegou o doce do chão, e quando os olhos dele encontraram os dela, foi como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Quanto custa todos eles? A voz dele era grave, firme, mas havia algo ali. Um calor que a fez estremecer. Ela não sabia, mas aquele não era apenas o primeiro cliente. Era o começo do fim de tudo que a fazia acreditar que jamais seria amada de novo. Porque aquele homem não era um desconhecido qualquer. Ele carregava um segredo. E quando esse segredo viesse à tona, nem o amor, nem a dor seriam suficientes para impedi-los de se envolver da maneira mais intensa, perigosa e transformadora que ela já havia vivido. As rodas da cadeira deslizavam com dificuldade pela calçada irregular, enquanto Ana Sofia segurava a caixa de doces em seu colo, tentando equilibrá-la junto à sua barriga de 5 meses. O sol inclemente de meio-dia castigava sua pele, mas ela não tinha escolha. Era isso ou passar fome. Respira fundo, murmurou para si mesma, ajeitando o avental rosa claro que havia costurado na noite anterior. Pelo nosso bebê. Suas mãos tremiam ao arrumar os brigadeiros artesanais na pequena caixa térmica. Cada docinho havia sido feito com o que restara de suas economias, transformando sua minúscula cozinha em uma fábrica de sonhos durante a madrugada. Era sua última chance. O primeiro alvo seria o luxuoso edifício empresarial, que se erguia imponente no centro da cidade. Suas paredes espelhadas refletiam o céu azul, e executivos bem vestidos entravam e saíam constantemente. Perfeito para vender doces, ela pensou. Se conseguisse chegar até lá. Ei, moça! Um segurança barrou sua passagem assim que ela tentou subir a rampa de acesso. Não pode vender nada aqui. Por favor, ela implorou, sentindo o rosto queimar de vergonha. Só preciso... Já disse que não. Ele cortou rispidamente. Vai sujar a imagem do prédio. Sai logo antes que eu chame a polícia. As palavras atingiram Ana Sofia como bofetadas. Sujar a imagem. Era assim que as pessoas a viam agora? Uma mancha na paisagem da cidade? Lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve. Não podia chorar. Não ali. Não agora. Suas mãos instintivamente tocaram a barriga, sentindo o leve movimento do bebê, como se ele quisesse lembrá-la do motivo de estar ali. Determinada, manobrou a cadeira até a calçada lateral do edifício. Se não podia entrar, venderia ali mesmo. O problema é que a calçada tinha um pequeno degrau que ela não havia notado. Uma das rodas travou, e a caixa de doces quase caiu. Por reflexo, Ana Sofia se inclinou para frente para segurá-la, mas o movimento brusco a desequilibrou. Por um momento terrível, sentiu a cadeira começar a tombar. Cuidado! Uma voz masculina soou próxima, e mãos fortes estabilizaram sua cadeira antes que ela caísse. Preciso ajudar. Ela explicou rapidamente, envergonhada, tentando recolher alguns brigadeiros que haviam rolado para o chão. O bebê... Deixe, que eu ajudo. O homem se abaixou, recolhendo os doces caídos com surpreendente delicadeza. Quando finalmente ergueu o rosto, Ana Sofia sentiu o ar fugir de seus pulmões. Ele devia ter cerca de 50 anos, mas irradiava uma energia magnética, que o tornava impossivelmente atraente. Seus olhos eram de um azul profundo, quase hipnótico, e pequenos fios grisalhos nas têmporas apenas acentuavam seu charme maduro. Obrigada, ela murmurou, subitamente consciente de seu vestido simples e do cabelo preso às pressas. Não precisa agradecer. Ele sorriu, um sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto. Mas precisa ter mais cuidado. Em seu estado... Ele parou de falar abruptamente, como se tivesse dito algo que não devia. Ana Sofia franziu o senho, confusa,
Mas antes que pudesse questionar, uma mulher elegante passou por eles, seu nariz torcendo. Em desgosto. Que absurdo! A mulher murmurou alto o suficiente para ser ouvida. Agora deixam qualquer um mendigar na porta do prédio. O homem se ergueu em toda a sua altura imponente, seus olhos faiscando. Senhora Martinez. Sua voz estava carregada de autoridade. Sugiro que escolha melhor suas palavras. Esta jovem está trabalhando honestamente, algo que talvez a senhora devesse tentar algum dia. A mulher empalideceu, gaguejando uma desculpa antes de praticamente correr para dentro do prédio. Ana Sofia observou a cena atônita, seu coração batendo descompassado. Não precisava... Ela começou, mas ele a interrompeu gentilmente. Precisava sim. Ele se ajoelhou ao lado de sua cadeira, ficando na altura de seus olhos. Quanto custa cada doce? R$5. Ela respondeu automaticamente, ainda atordoada com sua presença. Ele tirou a carteira do bolso do terno impecável, removendo várias notas. Vou levar todos. Todos? Ela arregalou os olhos. Mas são 50 brigadeiros. Perfeito. Ele sorriu novamente. Aquele sorriso que fazia algo estremecer dentro dela. Meu escritório está precisando de algo doce hoje. Enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo, ele já havia pego a caixa térmica e entregue para um dos seguranças que se aproximara respeitosamente. Leve para minha sala, ele ordenou antes de se voltar para Ana Sofia. E quanto a você, onde pretende vender o resto do dia? Eu não sei, ela admitiu, sentindo-se pequena sob seu olhar intenso. É meu primeiro dia. Algo passou pelos olhos dele. Pena. Não, era algo diferente. Algo mais profundo, mais perturbador. Há um café 2 quadras daqui, ele informou, sua voz mais suave agora. A dona é minha amiga. Fale com ela, diga que Ricardo Mendes a enviou. Ela comprará seus doces. Ricardo Mendes. Ana Sofia repetiu o nome, sentindo-o rolar em sua língua como um dos seus brigadeiros. Obrigada, Sr. Mendes. Me chame de Ricardo. Ele a interrompeu, tocando levemente sua mão. O contato enviou uma corrente elétrica. Por seu braço. E não precisa agradecer. Apenas... cuide-se. Ele se afastou então, sua figura imponente sumindo pelas portas giratórias do edifício. Ana Sofia permaneceu ali por alguns momentos, sua mão ainda formigando onde ele a tocara, seu coração batendo em um ritmo estranho. Foi só quando começou a manobrar sua cadeira em direção ao café indicado que percebeu. Ele havia pago muito mais que o valor dos doces. Entre as notas havia um cartão elegante com seu nome e número, e uma mensagem escrita à mão. Para emergências. E não é caridade. Seus brigadeiros são realmente especiais. Naquela noite, sozinha em seu pequeno apartamento, Ana Sofia repassou o dia milhares de vezes em sua mente. O medo, a humilhação, a quase queda, e então ele. Ricardo Mendes, o homem que comprara todos seus doces e, de alguma forma, devolvera um pouco de sua dignidade. O bebê se mexeu em sua barriga, como se concordasse com seus pensamentos. Ana Sofia sorriu, acariciando o ventre crescido. Amanhã será melhor, prometeu para seu filho ainda não nascido. Mamãe vai fazer dar certo. Mas enquanto preparava uma nova fornada de brigadeiros em sua pequena cozinha, não conseguia parar. De pensar naqueles olhos azuis, naquele sorriso gentil, naquela voz que parecia envolvê-la como um abraço. O que ela não sabia é que no último andar daquele edifício espelhado, Ricardo Mendes saboreava um de seus brigadeiros enquanto observava uma pasta antiga em sua mesa. Nela, uma foto de Ana Sofia de meses atrás, antes do acidente, antes da cadeira de rodas, antes de tudo mudar. Finalmente te encontrei. Ele murmurou para a foto, seus olhos carregados de uma emoção complexa demais para nomear. E dessa vez, não vou deixar você escapar. O relógio mal marcava 7 da manhã
quando Ana Sofia posicionou sua cadeira de rodas em frente ao espelho gasto do banheiro. Suas mãos tremiam levemente enquanto tentava prender os cabelos em um coque mais elegante que o do dia anterior. O vestido azul claro era simples, mas limpo e bem passado. Sua mãe sempre dizia que a apresentação era tudo. "Vamos lá, pequeno." Ela sussurrou para sua barriga, ajeitando o avental rosa sobre o vestido. "Hoje mamãe vai fazer melhor." A lembrança de Ricardo Mendes não a abandonara durante toda a noite. Seus olhos azuis profundos haviam povoado seus sonhos, junto com aquele sorriso que parecia guardar milhões de segredos. O cartão dele permanecia intocado sobre sua mesa de cabeceira. Um lembrete tentador de que havia alguém disposto a ajudar. Mas Ana Sofia não queria ajuda. Não assim. Precisava provar para si mesma que conseguia. O café indicado por Ricardo era seu primeiro destino do dia. Quando chegou, no entanto, uma surpresa a aguardava. Uma rampa de acesso nova havia sido instalada durante a noite, facilitando sua entrada. "Você deve ser a moça dos brigadeiros." A proprietária, uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, veio recebê-la imediatamente. "Ricardo me ligou ontem. Sou Dona Clara." Ana Sofia sentiu o rosto queimar. Ele não precisava... Aquele homem nunca faz nada que não precise. Dona Clara piscou, um brilho divertido nos olhos. "Venha, vamos provar esses doces famosos." As próximas 2 horas foram um turbilhão. Dona Clara não apenas comprou uma quantidade considerável de brigadeiros, como também os expôs em uma vitrine privilegiada, com uma plaquinha elegante. "Brigadeiros da Sofia, edição especial." "Mas eu não posso pagar por isso," Ana Sofia protestou, observando seus doces artesanais ao lado de sobremesas sofisticadas. "Quem falou em pagar?" Dona Clara sorriu maternalmente. "É uma parceria. Você fornece os brigadeiros, eu forneço o espaço, meio a meio nos lucros." Antes que Ana Sofia pudesse processar a generosidade daquela oferta, o sino da porta tocou. Seu coração parou ao reconhecer a figura imponente que entrava. Ricardo Mendes estava ainda mais elegante que no dia anterior, se é que isso era possível. Seu terno grafite sob medida acentuava seus ombros largos, e aqueles olhos pareciam ainda mais azuis sob a luz suave do café. "Bom dia, Clara," ele cumprimentou, mas seus olhos estavam fixos em Ana Sofia. "Vejo que vocês já se conheceram. E você já está atrasado para seu café da manhã." Dona Clara provocou, já preparando algo na máquina de expresso. Ricardo se aproximou da cadeira de Ana Sofia e ela sentiu seu perfume, uma mistura sofisticada, de sândalo e algo mais, algo perigosamente masculino. "Dormiu bem?" E ele perguntou suavemente, como se fosse a coisa mais natural do mundo perguntar sobre seu sono. Sim," ela gaguejou, subitamente consciente de que seus dedos ainda tinham manchas de chocolate da produção da madrugada. "Mentirosa," ele sorriu, sentando-se em uma cadeira próxima. "Suas olheiras dizem que passou a noite fazendo doces." Como ele podia ler tão facilmente através dela? Ana Sofia se remexeu desconfortável, mas antes que pudesse responder, uma voz estridente cortou o ar. "Ricardo, que surpresa te encontrar aqui!" Uma mulher deslumbrante se aproximou, toda saltos altos e joias caras. Seus olhos passaram por Ana Sofia como se ela fosse invisível. "Amanda," Ricardo respondeu secamente sem se levantar. "Achei que você estava em Paris. Voltei ontem." Ela ronronou, pousando uma mão perfeitamente manicurada no ombro dele. E estava morrendo de saudades. O desconforto de Ana Sofia aumentou. Claro que um homem como Ricardo teria uma namorada linda e sofisticada. O que ela estava pensando? "Com licença," ela murmurou, começando a manobrar sua cadeira para sair. "Fique." A voz de Ricardo soou como uma ordem suave. "Amanda já está de saída." A mulher empalideceu visivelmente. "Mas eu acabei de chegar e precisamos conversar sobre o jantar beneficente. Minha assistente cuidará disso." Ele cortou,
seus olhos nunca deixando o rosto de Ana Sofia. Tenha um bom dia, Amanda. O silêncio que seguiu a saída tempestuosa da mulher foi quebrado por Dona Clara trazendo uma bandeja com café, pão fresquinho e... brigadeiros. Seu café da manhã, Ricardo, ela anunciou com um sorriso cúmplice. E não se preocupe, senhorita Sofia, ele sempre toma café sozinho. Ana Sofia queria protestar, dizer que precisava ir embora, que tinha mais lugares para visitar. Mas então Ricardo pegou um de seus brigadeiros e mordeu, fechando os olhos em aparente deleite. Perfeito, ele murmurou. Exatamente como imaginei que seria. Como imaginou? Ele abriu os olhos e havia algo diferente neles agora. Algo que fez o coração dela acelerar. Doce, ele respondeu enigmaticamente, mas com uma pontada de mistério. O bebê escolheu aquele momento para se mexer, fazendo Ana Sofia levar a mão à barriga instintivamente. O gesto não passou despercebido por Ricardo, cujos olhos seguiram o movimento com uma intensidade perturbadora. De quantos meses? Ele perguntou, sua voz mais rouca. 5, ela respondeu automaticamente, antes de franzir o senho. Por que estava compartilhando informações pessoais com um estranho? Mas ele não se sentia como um estranho. Havia algo nele, algo familiar e ao mesmo tempo completamente novo, que a deixava desconcertada. O pai... ele começou. Mas ela o interrompeu bruscamente. Não está mais no cenário. Ricardo assentiu, como se já soubesse da resposta. Seus olhos tinham um brilho perigoso agora. Ele é um idiota, declarou simplesmente, voltando sua atenção para o café. Ana Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Como ele podia dizer algo assim, com tanta convicção, sem nem conhecer a história? Você não sabe de nada, ela murmurou, mais para si mesma que para ele. Sei mais do que você imagina, ele respondeu enigmaticamente, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a fez tremer. O momento foi interrompido por um grupo barulhento de executivos entrando no café. Seus olhares curiosos e alguns comentários sussurrados fizeram Ana Sofia querer desaparecer. Mas então Ricardo fez algo inesperado. Levantou-se, colocou-se atrás de sua cadeira e começou a empurrá-la em direção a uma mesa mais reservada. — O que está fazendo? Ela perguntou, alarmada com a proximidade. — Garantindo que você tome café da manhã adequadamente, ele respondeu com simplicidade. Não é bom para o bebê pular refeições. Como ele sabia que ela não havia comido? Como ele parecia saber tanto sobre ela? As próximas 2 horas passaram como um sonho nebuloso. Ricardo pediu um café da manhã completo para ela, ignorando seus protestos. Conversaram sobre doces, sobre receitas, sobre o café de Dona Clara. Ele nunca perguntou sobre o acidente, sobre a cadeira de rodas, sobre sua gravidez. Mas seus olhos pareciam guardar todas as respostas que ela procurava. Quando finalmente se despediram, ele segurou sua mão por um momento mais longo que o necessário. Amanhã, ele disse simplesmente. O quê? Estarei aqui amanhã, mesmo horário. Ele explicou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Para provar mais dos seus brigadeiros. Ela deveria dizer não. Deveria manter distância. Mas algo em seus olhos, algo em seu toque. Talvez, ela respondeu, tentando soar indiferente. Seu sorriso aumentou, como se ele soubesse que talvez significava sim. Mais tarde, naquela noite, enquanto fazia uma nova fornada de brigadeiros, Ana Sofia recebeu uma mensagem de Dona Clara. Todos seus doces haviam sido vendidos em questão de horas. E havia mais. Um envelope pardo deixado por um mensageiro. Dentro, um contrato de fornecimento exclusivo para o café, já assinado por Dona Clara, e uma nota simples. Porque seus doces são especiais demais para serem vendidos na rua. RM. Ana Sofia deveria ficar irritada com a intromissão. Deveria
rasgar o contrato, manter sua independência. Mas enquanto acariciava sua barriga, sentindo os movimentos suaves de seu bebê, algo em seu coração dizia que Ricardo Mendes não era apenas mais um cliente. Ele era um mistério que ela, inexplicavelmente, queria desvendar. Um mês havia se passado desde que Ana Sofia começara a fornecer brigadeiros para o café de Dona Clara. Suas manhãs agora tinham uma rotina que, secretamente, ela adorava. Chegar cedo, organizar os doces na vitrine e, inevitavelmente, encontrar Ricardo Mendes em sua mesa habitual. Naquela manhã chuvosa, porém, algo estava diferente. Ricardo já a esperava na porta do café, segurando um guarda-chuva grande o suficiente para protegê-la enquanto ela manobrava a cadeira. "Bom dia", ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia seu coração falhar uma batida. "Deixe-me ajudar com isso." Antes que ela pudesse protestar, ele já estava pegando a caixa térmica de seu colo. Seu perfume, misturado com o cheiro da chuva, era inebriante. "Não precisava me esperar na chuva", ela comentou, tentando ignorar os olhares curiosos dos transeuntes. "Precisava sim", ele respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali. Um empresário poderoso segurando um guarda-chuva para uma vendedora de doces grávida e cadeirante. Dentro do café, Dona Clara os observava com um sorriso conhecedor. "Mesa de sempre?", perguntou, já preparando o café especial de Ricardo. Foi quando tudo começou a mudar. "Sofia." A voz dele soou mais séria que o normal enquanto se sentavam. "Preciso te entregar algo." Ela congelou. Era isso. Depois de um mês, ele finalmente diria que estava sendo gentil demais, que precisava parar com aqueles encontros diários. Mas o que ele tirou do paletó foi um envelope, gordo, oficial, com o timbre de um dos maiores hospitais da cidade. "Pum, que é isso?", ela perguntou, seu coração acelerando. "Uma consulta", ele respondeu, seus olhos azuis intensos fixos nela. "Com o melhor especialista em lesões medulares do país e um obstetra especializado em gestações de alto risco." O mundo pareceu parar. Como você... Sei seu nome completo." Ele a interrompeu suavemente. "Ana Sofia Martins. Sei sobre o acidente de 3 meses atrás. Sobre o motorista que fugiu. Sobre... Para!" Ela praticamente gritou, suas mãos tremendo. "Você não tem esse direito." "Tenho sim", ele rebateu, sua voz grave carregando uma emoção que ela não conseguia decifrar. "Porque eu estava lá." O café inteiro pareceu silenciar. Ana Sofia sentiu o ar fugir de seus pulmões. "O quê?" "Eu estava no carro atrás do que te atingiu", ele continuou, cada palavra parecendo causar-lhe dor. "Vi tudo acontecer. Vi você ser jogada. Vi o carro fugir. Fui eu quem chamou a ambulância." Memórias fragmentadas invadiram sua mente. A dor excruciante. O medo pelo bebê. Uma voz grave pedindo que ela ficasse acordada. "Era você", ela sussurrou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A voz. "Era você." Ricardo estendeu a mão, tocando seu rosto com uma delicadeza que fez seu coração doer. "Me desculpe por não ter dito antes. Eu te procurei em todos os hospitais. Mas quando finalmente te encontrei, você tinha recebido alta. Desapareceu." "Eu não queria ser encontrada", ela admitiu, lembrando-se dos dias escuros após o diagnóstico. A paralisia parcial, a gravidez, de risco, o abandono. "Eu sei." Ele sorriu tristemente. "Mas o destino tem um senso de humor peculiar, não é? De todos os lugares que você poderia escolher para vender seus doces, você sabia desde o primeiro dia." Ela percebeu, sentindo-se subitamente traída. "Por isso comprou todos os brigadeiros. Por isso me indicou o café." "Não." Ele a interrompeu, firmemente. "Comprei os brigadeiros porque você é talentosa. Te indiquei o café porque merecia uma chance melhor que vender na rua. E voltei todos os dias porque..." Ele parou abruptamente.
como se tivesse medo de dizer demais. Mas seus olhos diziam tudo. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz tremendo. Por que se importa tanto? Porque não consigo não me importar. Ele respondeu com uma honestidade que a desarmou. Porque desde aquela noite, não consigo parar de pensar em você. Em como é forte, em como é corajosa. Não sou corajosa. Ela o cortou amargamente. Sou apenas desesperada. Você é extraordinária. Ele declarou com tanta convicção que ela quase acreditou. E merece a melhor assistência médica possível. Não é caridade, Sofia. O quê? Ela sussurrou, seu coração martelando contra o peito. Mas antes que ele pudesse responder, um grupo de executivos entrou no café. Entre eles, Amanda. Ricardo! Ela exclamou, seu sorriso falso congelando ao ver a cena íntima. Então é por isso que você tem recusado todos os convites para almoçar. Uma cadeirante grávida. O silêncio que se seguiu foi mortal. Ana Sofia sentiu seu rosto queimar de vergonha, mas antes que pudesse reagir, Ricardo se levantou em toda sua altura, imponente. Cuide de sua vida, Amanda. Sua voz era gelo puro. E nunca mais ouse falar assim dela. Mas Ricardo, Amanda riu nervosamente. Seja realista. O que as pessoas vão dizer? Você, um dos homens mais poderosos da cidade, com a mulher mais extraordinária que já conheci, ele completou, seus olhos faiscando. Agora saia. Amanda empalideceu, girando nos calcanhares e saindo rapidamente. Mas o dano estava feito. Ana Sofia já estava manobrando sua cadeira para partir. Sofia, espere. Ricardo tentou segurá-la, mas ela se desvencilhou. Ela está certa. Sua voz estava embargada. Isso é loucura. Você é Ricardo Mendes. Eu sou apenas a mulher que não sai da minha cabeça. Ele a interrompeu, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. A mulher que faz os melhores brigadeiros do mundo. A mulher que, mesmo quebrada, continua lutando. A mulher que eu... Não. Ela o cortou, lágrimas escorrendo livremente agora. Por favor, não diga nada que vá se arrepender. Ele segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a encará-lo. O único arrependimento que tenho é não ter te encontrado antes. Não ter impedido aquele acidente. Não ter... O bebê chutou naquele momento, forte o suficiente para ser visível. Ricardo olhou para sua barriga, seus olhos suavizando. Deixe-me cuidar de vocês. Ele pediu suavemente. Não por pena, não. Por culpa. Mas porque eu... Ricardo, Dona Clara apareceu repentinamente. Ligação urgente no escritório. Parece importante. Ele praguejou baixinho, claramente frustrado pela interrupção. Preciso ir, ele disse, seus olhos implorando que ela entendesse. Mas essa conversa não acabou. Me encontre aqui amanhã, Ana. Sofia não respondeu. Seu coração uma confusão de emoções. Ele suspirou, inclinando-se para beijar sua testa suavemente. Mesmo que não venha, ele murmurou contra sua pele. Vou estar esperando. Sempre. Depois que ele saiu, Dona Clara se aproximou com uma xícara de chá. Ele te contou, não é? A senhora perguntou gentilmente. Sobre o acidente? Ana Sofia assentiu ainda atordoada. Ele passou 2 meses te procurando. Dona Clara continuou. Nunca o vi tão obstinado. E quando você apareceu aqui... Bem, digamos que não foi coincidência ele estar tomando café justamente naquele horário. Por quê? Ana Sofia perguntou, mais para si mesma que para Dona Clara. Por que ele se... importa tanto? A senhora sorriu maternalmente. Querida, às vezes o destino tem formas estranhas de unir as pessoas. E quando encontramos alguém que nos marca tão profundamente... Bem, não há lógica que explique. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Ana Sofia encarou o envelope com as consultas médicas. Dentro havia também um cartão escrito a dar mão. Porque você merece todas as chances do mundo. E porque eu preciso te dizer algo importante.
Algo que venho guardando desde aquela noite chuvosa em que nossos caminhos se cruzaram pela primeira vez. RM. O bebê se mexeu, como se concordasse com as palavras. E pela primeira vez em muito tempo, Ana Sofia permitiu-se sonhar com um futuro diferente. Um futuro onde segundas chances existiam, onde amor podia nascer das circunstâncias mais improváveis. Um futuro com Ricardo Mendes. Ana Sofia encarava a chuva torrencial através da janela do café, seu coração pesado como as nuvens escuras que dominavam o céu. Fazia 3 dias que não via Ricardo. 3 dias desde a revelação sobre o acidente, desde que ele tentara dizer algo que mudaria tudo. Dona Clara se aproximou, preocupação evidente em seu rosto. Ele tem ligado, informou suavemente. Várias vezes. Eu sei, Ana Sofia respondeu, tocando inconscientemente o celular no bolso, repleto de mensagens não lidas. A tempestade piorava lá fora, e os poucos clientes do café observavam as gotas, grossas com apreensão. Ana Sofia decidiu que era hora de ir embora, mesmo que a ideia de manobrar a cadeira na chuva a assustasse. Espere passar um pouco, Dona Clara sugeriu. Mas Ana Sofia já estava determinada. Foi quando tudo deu errado. A rampa de acesso estava escorregadia. Sua cadeira deslizou bruscamente e, por um momento terrível, Ana Sofia sentiu que ia cair. Instintivamente, protegeu a barriga com os braços, fechando os olhos para o impacto inevitável. Mas o impacto nunca veio. Eu te peguei. A voz grave de Ricardo soou próxima a seu ouvido, seus braços fortes estabilizando a cadeira. Eu sempre vou te pegar. Ela abriu os olhos, encontrando aquele azul profundo que povoava seus sonhos. Ricardo estava encharcado, seu terno caro arruinado pela chuva, mas seus olhos queimavam com algo além de preocupação. Me deixe levá-la para casa, ele pediu, sua voz rouca de emoção. Por favor. Desta vez, ela não teve forças para recusar. O carro dele era espaçoso e luxuoso, mas Ricardo dirigia com uma tensão palpável. Quando chegaram ao prédio dele... Não o dela. Ana Sofia não protestou. Algo havia mudado naquele momento da quase queda. Algo que não podia mais ser ignorado. O apartamento ocupava todo o último andar, com janelas do chão ao teto oferecendo uma vista espetacular da cidade. Mas Ricardo só tinha olhos para ela. Você está tremendo, ele observou, pegando um cobertor macio. Com uma delicadeza surpreendente, envolveu-a, seus dedos roçando levemente seus ombros. Por que me trouxe aqui? Ela finalmente perguntou. Porque precisamos conversar, ele respondeu, ajoelhando-se diante de sua cadeira. Porque há 3 dias venho tentando te dizer algo, e não posso mais esperar. Ricardo... Ela tentou interromper, mas ele segurou suas mãos, silenciando-a com a intensidade de seu olhar. Naquela noite do acidente, ele começou, sua voz tremendo levemente. Quando te vi caída na rua, algo dentro de mim mudou. Segurei sua mão enquanto esperávamos a ambulância, e você sorriu. Mesmo com toda a dor, você sorriu e disse que seu bebê era forte demais para desistir. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ana Sofia. A memória daquela noite, antes nebulosa, agora voltava com clareza dolorosa. Passei 2 meses te procurando, ele continuou. E quando finalmente te encontrei, vendendo brigadeiros na porta do meu prédio, foi como se o destino estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de fazer a coisa certa. A coisa certa? Ela repetiu confusa. De te proteger, ele explicou, sua mão subindo para tocar seu rosto. De te cuidar, de me amar? Ela completou num sussurro. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ricardo a encarava como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, seus olhos azuis brilhando com emoção contida. Sim, ele finalmente respondeu, sua voz rouca. De te amar, porque é isso que venho fazendo desde aquela noite, amando você. Cada sorriso seu no café, cada brigadeiro, cada momento.
Isso é loucura, ela tentou argumentar, mas sua voz falhava. Você mal me conhece. Conheço o suficiente, ele rebateu. Conheço sua força, sua determinação, seu coração. Suas mãos encontraram a barriga dela e o bebê, como se sentisse, chutou exatamente naquele ponto. Viu? Ele sorriu, seus olhos marejados. Até ele sabe. Ricardo. Ela tentou mais uma vez, mas sua resistência estava desmoronando. Eu sou quebrada. Estou grávida de outro homem. Sou perfeita. Ele a interrompeu. Perfeita em sua imperfeição. Perfeita em sua força. Perfeita para mim. Então, antes que ela pudesse protestar novamente, ele se inclinou e a beijou. O beijo foi diferente de qualquer coisa que Ana Sofia já havia experimentado. Não era apenas desejo. Era promessa. Era cura. Era recomeço. Seus lábios se moviam com uma delicadeza infinita, como se ela fosse feita de cristal, mas ao mesmo tempo com uma paixão que ameaçava consumi-la. Quando finalmente se separaram, ambos ofegantes, a tempestade lá fora havia aumentado. Relâmpagos iluminavam a cidade. Mas dentro daquele apartamento, o mundo parecia ter parado. Eu te amo, ele declarou simplesmente, sua testa colada à dela. E vou passar o resto da minha vida provando isso, se você me deixar. Como pode ter certeza? Ela perguntou, sua voz embargada. Como pode querer isso tudo? A cadeira, o bebê, as complicações. Porque quando te vejo, não vejo complicações, ele respondeu. Vejo a mulher mais forte que já conheci. Vejo a mãe mais dedicada. Vejo meu futuro. O bebê chutou novamente, como se aprovasse cada palavra. E quanto a ele? Ela perguntou, tocando sua barriga. Não é seu filho. Ainda. Ricardo corrigiu suavemente. Não é meu filho ainda. Mas se você permitir, vou amá-lo como se fosse. Vou ser o pai que ele merece. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Ana Sofia. Anos de dor, de abandono, de lutas solitárias pareciam derreter sob o calor daquele amor inesperado. Tenho medo, ela admitiu em um sussurro. Eu também, ele confessou, surpreendendo-a. Tenho medo de não ser digno de você, de não saber cuidar direito, de... Ela o silenciou com outro beijo, desta vez tomando a iniciativa. Seus dedos se enterraram nos cabelos dele, ainda úmidos da chuva, enquanto suas línguas dançavam em uma valsa antiga como o tempo. Sim, ela murmurou contra seus lábios. Sim? Ele se afastou levemente, seus olhos brilhando. Sim para tudo. Ela sorriu através das lágrimas. Sim para tentar. Sim para recomeçar. Sim para amar você também. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo poderia ter clareado toda a cidade em tempestade. Ele a beijou novamente. E novamente, cada beijo uma promessa diferente, cada toque um juramento silencioso. Vou te fazer tão feliz, ele prometeu entre beijos. Você e nosso filho. Nosso filho. As palavras aqueceram o coração de Ana Sofia de uma maneira que ela nunca imaginara possível. Lá fora, a tempestade começava a amainar. Os primeiros raios de sol rompiam as nuvens, como se o próprio céu celebrasse aquele novo começo. E ali, nos braços de Ricardo, Ana Sofia finalmente entendeu. Às vezes, o amor vem não para consertar o que está quebrado, mas para mostrar que mesmo o quebrado pode ser extraordinariamente belo. E pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentiu mais quebrada. Sentiu-se completa. A primeira noite na mansão Castellani foi uma experiência surreal para Ana Sofia. Ricardo havia insistido que ela se mudasse imediatamente. Por segurança, ele argumentou, mas seus olhos diziam muito mais. Agora, sentada em sua nova cadeira, de rodas elétrica, um presente que ela tentou recusar por horas,
Observava o reflexo da lua nas águas calmas da piscina através da janela do quarto. Não consegue dormir? A voz grave de Ricardo soou da porta, fazendo seu coração saltar. É tudo muito, ela admitiu, virando a cadeira para encará-lo. Mesmo em roupas casuais, calça de moletom e camiseta branca, ele emanava uma presença magnética que a deixava sem fôlego. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado de sua cadeira como havia feito tantas vezes antes. Mas agora era diferente. Agora não havia mais barreiras entre eles. Muito? Ele perguntou suavemente, sua mão encontrando a dela. A casa, a cadeira nova, os médicos amanhã. Ela suspirou. Parece um sonho. Então não acorde. Ele sorriu. Aquele sorriso que ainda fazia seu estômago dar voltas. Seus dedos traçaram um caminho delicado por seu braço, causando arrepios. Ricardo. Ela sussurrou, sua voz tremendo levemente. Ele murmurou, seus lábios agora próximos a seu pescoço. Isso é perigoso. Ele se afastou apenas o suficiente para encará-la, seus olhos azuis escurecidos de desejo. Por quê? Porque ela hesitou, consciente de sua barriga de 6 meses, da cadeira de rodas, de todas suas limitações. Porque eu não posso te dar o que você merece. Ricardo congelou, sua expressão suavizando. Sofia. Ele segurou seu rosto, entre as mãos. Você já me dá muito mais do que mereço, só por existir, só por me deixar te amar. Mas... Ela tentou protestar, mas foi silenciada por um beijo diferente dos outros. Um beijo que carregava não apenas amor, mas desejo, paixão, necessidade. Quando se separaram, ambos ofegantes, Ana Sofia viu algo novo nos olhos dele. Algo primitivo, algo que a fez tremer. Deixe-me te mostrar, ele murmurou, sua voz rouca. Deixe-me te mostrar como você é perfeita. Antes que ela pudesse responder, ele a ergueu da cadeira com uma facilidade surpreendente. Seus braços fortes a carregaram até a cama king size, depositando-a com uma delicadeza infinita entre os lençóis de seda. Ricardo, ela tentou mais uma vez, seu coração martelando. Eu não sinto... Shh. Ele a silenciou com outro beijo. Confie em mim. E então ele começou sua jornada de adoração. Seus lábios traçaram um caminho de fogo por seu pescoço, enquanto suas mãos exploravam cada centímetro de pele exposta. Ele beijou sua barriga com reverência, murmurando palavras de amor para o bebê. Ana Sofia sentia-se embriagada. Onde não tinha sensibilidade física, tinha emocional. E Ricardo parecia saber exatamente onde e como tocar. Você é linda, ele murmurava entre beijos. Perfeita, minha. O mundo começou a girar em cores e sensações. Ricardo a amou com uma devoção que beirava o sagrado, descobrindo lugares que ela nem sabia que podia sentir, provando que limitações físicas nada significavam quando se tratava de paixão verdadeira. Quando finalmente descansaram, envoltos nos lençóis desarrumados, Ana Sofia chorava silenciosamente. O que foi? Ele perguntou preocupado, secando suas lágrimas com beijos suaves. Eu não sabia, ela sussurrou. Não sabia que podia ser assim. Ele sorriu, aquele sorriso que era só dela. Isso é só o começo, meu amor. Só o começo. O bebê escolheu aquele momento para chutar, fazendo ambos rirem. Acho que alguém está com fome, Ricardo comentou, acariciando a barriga dela. Que tal um lanche noturno? Antes que ela pudesse protestar, ele já estava de pé, vestindo sua calça de moletom. Ricardo? Ela chamou quando ele alcançou a porta. Sim, eu te amo. A simplicidade da declaração o atingiu como um raio. Em 3 passos largos, ele estava de volta à cama, tomando seus lábios em um beijo apaixonado. Repete, ele pediu, sua voz embargada. Eu te amo. Ela sorriu contra seus lábios. Muito.
O lanche foi esquecido por mais algumas horas. Na manhã seguinte, Ana Sofia acordou com o som de vozes exaltadas vindas do corredor. Ela não pode ficar aqui. Uma voz feminina estridente. Amanda. É um absurdo. Já pensou no que a imprensa vai dizer? Não me importo com a imprensa. A voz de Ricardo era gelo puro. Mas deveria. Você é Ricardo Mendes. Tem uma reputação a zelar. E ela é a mulher que eu amo. Ele completou com uma finalidade que não deixava espaço para discussão. A futura mãe do meu filho. Filho? Amanda riu histericamente. Aquela criança nem é sua. Será? Ele respondeu simplesmente. No momento em que nascer, será meu filho em todos os sentidos que importam. Ana Sofia sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Como era possível amar alguém assim? Com tanta intensidade que doía? A porta do quarto se abriu suavemente e Ricardo entrou. Ao vê-la acordada e chorando, ele imediatamente correu para seu lado. Você ouviu, não era uma pergunta. Sim, ela fungou. Ela está certa, você sabe. A imprensa pode ir para o inferno. Ele a interrompeu, beijando suas lágrimas. Nada importa além de você, de nós. Mas sua reputação... Minha... reputação? Ele riu suavemente. Minha reputação nunca me fez tão feliz quanto você me faz. Nunca me fez sentir tão completo, tão vivo. O bebê chutou, como sempre fazia quando ouvia a voz de Ricardo. Viu? Ele sorriu, acariciando a barriga dela. Até ele concorda comigo. Como pode ter tanta certeza? Ela perguntou ainda insegura. Como pode querer tanto isso tudo? Ricardo a encarou com aquela intensidade que a deixava sem ar. Porque pela primeira vez na vida, estou exatamente onde deveria estar. Com quem deveria estar. E então ele a beijou, um beijo que carregava promessas de eternidade. Mais tarde naquele dia, durante a consulta com o especialista em lesões medulares, o médico fez um anúncio surpreendente. Havia uma chance. Pequena, mas real, de que com fisioterapia intensiva e um novo tratamento experimental, Ana Sofia pudesse recuperar parte dos movimentos das pernas. Não quero que crie expectativas, Ricardo disse enquanto voltavam para casa. Mas se houver uma chance, por menor que seja. Você já me deu mais chances do que jamais sonhei. Ela o interrompeu, seus olhos brilhando de amor. Você me deu uma família. Ele parou o carro, virando-se para encará-la. Não, meu amor. Você me deu uma família. Você e esse pequeno guerreiro. Sua mão encontrou a barriga dela. Vocês são meu milagre. Naquela noite, enquanto Ricardo dormia ao seu lado, Ana Sofia observava a lua através da janela novamente. Mas agora não havia mais medo, não havia mais dúvidas. Havia apenas certeza. Certeza de que às vezes o amor vem não como uma explosão, mas como uma cura lenta e profunda. Certeza de que limitações físicas nada significam quando se tem um coração sem limites para amar. E principalmente, certeza de que sua história estava apenas começando. Uma história de amor verdadeiro, que não via defeitos, não media obstáculos, não contava limitações. Uma história que era só deles. O sol ainda não havia nascido quando Ricardo acordou sobressaltado. Algo estava errado. O espaço ao seu lado na cama estava vazio, e ele podia ouvir sons abafados vindos do banheiro. Sofia? Ele chamou, levantando-se rapidamente. Encontrou-a, debruçada sobre o vaso sanitário, seu corpo tremendo com espasmos violentos. A cadeira de rodas estava tombada ao lado, indicando que ela havia tentado chegar ali sozinha. Por que não me chamou? Ele perguntou suavemente, ajoelhando-se ao seu lado e segurando seus cabelos. Não queria incomodar. Ela respondeu entre arquejos. As náuseas voltaram. Ricardo franziu o senho. As náuseas matinais haviam parado no 4º mês. Isso não era normal. Vou ligar para o Dr. Torres, ele declarou, já pegando o celular.
Não, ela protestou. É só um mal-estar. Deve ter sido algo que comi. Mas Ricardo já estava discando. Após uma breve conversa, seu rosto estava tenso. Vamos para o hospital, ele anunciou, sem espaço para discussão. No pronto-socorro, enquanto esperavam os resultados dos exames, Ricardo não parava de andar de um lado para outro. Algo em seu instinto gritava que havia mais nessa história. Sr. Mendes? A enfermeira o chamou. O Dr. Torres gostaria de falar com o senhor em particular. O coração de Ricardo gelou. Particular nunca era bom sinal. No corredor, o médico o encarava com expressão grave. Precisamos conversar sobre o histórico médico da senhorita Sofia. O que tem? Ricardo perguntou, sua garganta apertando. O ex-companheiro dela? Há registros de violência doméstica. O mundo pareceu parar. O quê? 3 ocorrências. O médico continuou, consultando sua prancheta. A última foi 2 semanas antes do acidente. E... Ele hesitou. E... Ricardo mal reconhecia sua própria voz. O acidente. Talvez não tenha sido acidente. Ricardo sentiu o sangue ferver em suas veias. Explique. As marcas no carro, a trajetória. A polícia suspeitou de intencionalidade, mas ela se recusou a prestar queixa. E agora, os sintomas que ela apresenta são consistentes com o envenenamento. O mundo começou a girar. Ricardo precisou se apoiar na parede para não cair. Envenenamento? Doses pequenas de alguma substância tóxica, o médico explicou. Provavelmente na comida ou bebida. Estamos fazendo mais exames para confirmar, mas... Ricardo não esperou ele terminar. Correu de volta para o quarto de Sofia, seu coração martelando contra o peito. Ela dormia, o soro gotejando lentamente em sua veia. Parecia tão frágil, tão vulnerável. Como não percebera antes, seu celular vibrou. Uma mensagem de seu investigador particular. Encontramos ele, Marcos Silva. Está na cidade. A raiva que tomou conta de Ricardo foi avassaladora. O homem que a espancara, que possivelmente causara o acidente, que agora tentava envenená-la, estava por perto. Ricardo? A voz sonolenta de Sofia o trouxe de volta. O que foi? Ele se aproximou, sentando-se na beira da cama e pegando sua mão. Por... que não me contou? Ela franziu o senho confusa. Contou o quê? Sobre Marcos, sobre a violência, sobre tudo. O rosto dela perdeu toda a cor. Como o médico encontrou os registros, ele explicou suavemente, embora por dentro estivesse em chamas. Sofia, ele está tentando te envenenar. Ela começou a tremer. Não pode ser. Os sintomas, os exames... E ele está na cidade. Um soluço escapou dos lábios dela. Ele disse que se eu contasse para alguém, que se eu tentasse fugir... Olha para mim. Ricardo segurou seu rosto entre as mãos. Ele nunca mais vai chegar perto de você. Nunca mais vai te machucar. Eu prometo. Você não conhece ele. Ela chorou. O que ele é capaz? E ele não me conhece. Ricardo respondeu, sua voz carregada de uma promessa sombria. Não sabe do que eu sou capaz para proteger quem amo. Naquele momento, o Dr. Torres entrou com os resultados finais. Confirmado. Pequenas doses de arsênico. Se não tivéssemos descoberto... Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Arsênico. O desgraçado estava tentando matá-la lentamente. O bebê? Sofia perguntou em pânico. Está bem, o médico assegurou. O organismo dele está protegido, mas precisamos iniciar o tratamento imediatamente. Enquanto o médico explicava o procedimento, o celular de Ricardo vibrou novamente. Ele foi visto próximo ao hospital. Sofia. Ele se voltou para ela, tentando manter a voz calma. Preciso resolver algo. Você ficará bem com os médicos. Por alguns minutos, ela assentiu, ainda tremendo. Ele se inclinou, beijando sua testa suavemente. Eu te amo,
sussurrou contra sua pele. Mais que tudo. No corredor, ele ligou para sua equipe de segurança. Em 10 minutos, o hospital estava cercado por homens treinados. Foi quando o viu. Marcos Silva, um homem comum, quase invisível, observando a entrada do hospital de um café do outro lado da rua. A fúria que tomou conta de Ricardo foi algo primitivo, visceral. Em passos largos, atravessou a rua. Marcos o viu no último segundo. Tentou correr, mas Ricardo foi mais rápido. O soco que acertou seu rosto foi carregado com meses de raiva contida. Seu desgraçado, Ricardo rosnou, segurando-o pela gola da camisa. Tentando matá-la? A mãe do seu filho? Aquela vadia? Marcos não terminou a frase. Outro soco o silenciou. A polícia chegou minutos depois, encontrando Marcos ensanguentado e Ricardo sendo contido por seus seguranças. Sr. Mendes, o delegado o cumprimentou. Temos as provas do envenenamento. E conseguimos provas do acidente também. Não foi coincidência. Prendam esse lixo, Ricardo ordenou, sua voz tremendo de ódio contido. E mantenham-no longe dela. De volta ao quarto do hospital, encontrou Sofia acordada, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Acabou, ele anunciou suavemente, sentando-se ao seu lado. Ele nunca mais vai te machucar. Como pode ter certeza? Ela perguntou, sua voz pequena. Porque agora você tem a mim, ele respondeu, sua mão encontrando a barriga dela. Vocês têm a mim, e eu morreria antes de deixar alguém machucar minha família. O bebê chutou, como se entendesse, como se aprovasse. Família, ela repetiu, um pequeno sorriso surgindo entre as lágrimas. Sim. Ele beijou sua mão, onde um anel de noivado agora brilhava, colocado ali enquanto ela dormia. Minha família, meu amor, minha vida. E ali, naquele quarto de hospital, enquanto o sol nascia pintando o céu de rosa, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Nada, nem ninguém, jamais machucaria seus amores novamente. Porque o amor verdadeiro não é apenas sobre momentos doces e beijos apaixonados. É sobre proteção, sobre lutar, sobre estar disposto a enfrentar o inferno para manter seguro quem se ama. E Ricardo Mendes amava com cada fibra de seu ser. O baile anual de caridade dos Mendes era o evento mais aguardado da alta sociedade. Naquela noite, a mansão histórica da família resplandecia com luzes douradas, enquanto a nata da sociedade desfilava em trajes de gala pelos salões centenários. Sofia observava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que a encarava de volta. O vestido verde esmeralda, especialmente desenhado para acomodar sua gravidez de 7 meses e adaptado para a cadeira de rodas, a fazia parecer uma princesa moderna. Seus cabelos, artisticamente presos em um coque elaborado, brilhavam com pequenos cristais. Você está deslumbrante. A voz de Ricardo soou da porta, fazendo seu coração saltar como sempre. Ele estava magnífico em seu smoking, o cabelo grisalho nas têmporas apenas acentuando seu charme másculo. Seus olhos azuis brilhavam de uma maneira especial esta noite. Tem certeza disso? Ela perguntou nervosa. Todos os seus amigos, sócios, a imprensa. Tenho certeza de você. Ele respondeu simplesmente, aproximando-se para beijar seu pescoço. De nós. O salão principal estava lotado quando eles chegaram. Como esperado, todas as conversas cessaram. Centenas de olhos se voltaram para o casal. Improvável. O poderoso Ricardo Mendes empurrando a cadeira de rodas de uma jovem grávida. É a vendedora de doces. Alguém sussurrou alto demais. Que escândalo! Outra voz não se preocupou em baixar o tom. Ricardo ignorou todos, conduzindo Sofia até o centro do salão. A orquestra tocava suavemente e casais dançavam com elegância estudada. Ignore-os, ele sussurrou em seu ouvido. Eles não importam. Mas era difícil ignorar os olhares de desprezo, os comentários maldosos, mal disfarçados. Amanda estava lá, é claro, em um vestido vermelho provocante,
seu sorriso venenoso visível do outro lado do salão. Ricardo! Uma senhora elegante se aproximou. Que surpresa agradável! Não sabia que traria companhia. Sofia não é uma companhia. Helena, ele respondeu friamente. É minha noiva. O copo que Helena segurava caiu, estilhaçando-se no chão de mármore. O som pareceu amplificar o silêncio chocado que tomou conta do salão. Noiva! Helena repetiu, sua voz estridente. Mas ela é... a mulher que eu amo, Ricardo completou, sua voz carregando uma autoridade que fez todos se calarem. A futura mãe do meu filho. Filho? Amanda se aproximou, rindo histericamente. Aquela criança nem é sua. Ela estava grávida quando você a encontrou. É uma golpista, não vê? Ana Sofia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quis fugir, desaparecer, mas Ricardo já estava se posicionando na sua frente. Chega, sua voz trovejou pelo salão. Chega de sussurros, de julgamentos, de preconceitos. Para choque de todos, ele se ajoelhou diante da cadeira de Sofia, tomando suas mãos nas dele. Essa mulher, ele começou, sua voz embargada de emoção, me ensinou mais sobre amor, coragem e dignidade em alguns meses do que aprendi em toda minha vida. Ela enfrentou o inferno e emergiu mais forte. Ela carrega uma vida dentro de si, uma vida que eu já amo como se fosse minha. Porque amor verdadeiro não precisa de laços de sangue. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Sofia agora, mas ela não se importava. O mundo havia desaparecido. Só existia Ricardo, seus olhos azuis, suas palavras que eram como bálsamo em sua alma. Então sim, ele continuou, erguendo a voz para que todos ouvissem. Ela é minha noiva. Esse bebê será meu filho. E se alguém tem algum problema com isso, a porta está ali. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Então, surpreendentemente, Dona Clara, que havia sido especialmente convidada, começou a aplaudir. Outros se juntaram a ela, até que o salão inteiro explodiu em aplausos. Ricardo se ergueu apenas o suficiente para beijá-la. Um beijo que fez o mundo girar, que prometia eternidades. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. E não me importo que o mundo inteiro saiba. Mas a noite guardava mais surpresas. Como se tivesse escolhido o momento perfeito, o bebê deu um chute tão forte que foi visível através do vestido. Ricardo riu, acariciando a barriga dela com adoração. Viu? Até ele está aplaudindo. A orquestra começou uma valsa suave. Ricardo empurrou a cadeira de Sofia até o centro da pista. E então, para espanto de todos, começou a dançar ao redor dela, girando sua cadeira ocasionalmente, transformando suas limitações em uma coreografia única e emocionante. Impossível não amá-los, Dona Clara comentou com Helena, que observava a cena com lágrimas nos olhos. Ele nunca esteve tão feliz. Eu estava errada, Helena admitiu, observando como seu filho sorria. Um sorriso que não via há anos. Ela é exatamente o que ele precisava. A noite avançou como um sonho. Sofia foi apresentada a sócios, amigos, pessoas importantes. Não mais como a vendedora de doces, mas como a futura senhora Mendes. E para sua surpresa, muitos já conheciam seus brigadeiros do café de Dona Clara. Seus doces são divinos, um empresário importante comentou. Já pensou em expandir o negócio? Antes que Sofia pudesse responder, Ricardo interviu. Na verdade, já compramos um espaço. Será a primeira filial das delícias da Sofia. Ela o encarou chocada. O quê? Surpresa. Ele sorriu beijando sua mão. Considere um presente de noivado antecipado. Mais tarde, quando a festa começava a diminuir, Ricardo a levou para o jardim. A lua cheia banhava os canteiros de rosas em luz prateada, e a fonte centenária murmurava suavemente. Feliz? Ele perguntou, sentando-se em um banco ao lado de sua cadeira. Mais do que jamais imaginei ser possível. Ela respondeu honestamente.
Mas, Ricardo, sua reputação... Minha reputação nunca me fez tão feliz quanto você. Ele a interrompeu suavemente. Quanto vocês, corrigiu, sua mão encontrando a barriga dela. O bebê se mexeu, como sempre fazia ao toque dele. Às vezes tenho medo de acordar, ela confessou, em um sussurro. De descobrir que tudo isso é um sonho. Ricardo se ajoelhou diante dela mais uma vez, mas agora não havia plateia, não havia sociedade para impressionar. Eram apenas eles, a lua e o amor que crescia a cada dia. Não é um sonho, ele prometeu, sua voz rouca de emoção. É nosso recomeço, nossa história, nossa família. E quando ele a beijou, sob o luar e o perfume das rosas, Ana Sofia finalmente entendeu. Às vezes, o amor vem não como uma explosão, mas como uma declaração pública de devoção. Como um homem disposto a enfrentar o mundo por você. Como mãos gentis que transformam limitações em dança. Como um coração grande o suficiente para amar não apenas você, mas também o filho, que não é seu por sangue, mas será seu por escolha. E essa, ela percebeu, era a maior prova de amor de todas. O aroma de chocolate e baunilha preenchia o ar da elegante confeitaria que ocupava o térreo de um dos prédios mais prestigiados da cidade. Através das vitrines de cristal, transeuntes paravam para admirar as criações artísticas de doces que pareciam pequenas joias comestíveis. Delícias da Sofia reluzia em letras douradas na fachada, e dentro, Ana Sofia ajustava sua cadeira de rodas, agora equipada com um sistema que lhe permitia alcançar as bancadas especialmente adaptadas. Seu ventre de 9 meses mal deixava, espaço entre ela e o balcão de mármore italiano. Está tudo perfeito. Ricardo sussurrou em seu ouvido, suas mãos fortes massageando seus ombros tensos. Como você. A inauguração seria em algumas horas. Uma pequena caixa de veludo queimava no bolso de Ricardo. Um segredo que ele mal conseguia conter. E se ninguém vier? Ela perguntou, mordendo o lábio nervosamente. Como resposta, Ricardo girou sua cadeira, mostrando a fila que já se formava do lado de fora. Rostos ansiosos espiavam através do vidro, alguns segurando recortes de jornal que destacavam a história de amor que havia capturado o coração da cidade. Acho que teremos que aumentar a produção. Ele sorriu, beijando sua testa. A equipe, que ele havia contratado e que Sofia treinara pessoalmente nos últimos meses, trabalhava com precisão militar na cozinha industrial. Cada brigadeiro, cada trufa, cada doce carregava o toque especial que havia primeiro conquistado o coração de Ricardo. Está na hora, Dona Clara anunciou, emergindo da cozinha com um avental personalizado. Ela havia fechado seu café para se juntar à equipe de Sofia, porque algumas histórias merecem ser parte da gente, ela explicou. As portas se abriram e a confeitaria rapidamente se encheu. Clientes degustavam os doces com expressões de puro deleite. Jornalistas disparavam flashes. E no centro de tudo, Sofia irradiava uma beleza que fazia Ricardo perder o fôlego. Esse brigadeiro, uma senhora elegante comentou, lágrimas nos olhos. Me lembra os que minha avó fazia. É a receita da minha mãe, Sofia explicou suavemente. Ela dizia que amor é o ingrediente secreto. E quanto amor há aqui, Ricardo, murmurou, observando sua noiva explicar cada criação com paixão. Foi quando tudo mudou. Sofia levou a mão à barriga, seus olhos se arregalando. Ricardo. Ele estava ao seu lado em um segundo. Agora? Ela assentiu, seu rosto uma mistura de medo e excitação. O caos controlado que se seguiu foi digno de um filme. Dona Clara assumiu o comando da confeitaria, enquanto Ricardo carregava Sofia para seu carro, ignorando os flashes dos fotógrafos. No hospital, as horas se arrastaram como uma eternidade. Ricardo não saiu do lado dela um segundo. Suas mãos, entrelaçadas, seu coração batendo no mesmo ritmo frenético. Estou com medo.
ela confessou em um momento particularmente difícil. Eu estou aqui, ele prometeu, beijando suas mãos. Sempre vou estar. Quando o primeiro choro cortou o ar, o mundo pareceu parar. O médico sorriu, erguendo um pequeno embrulho. É um menino, anunciou. Perfeitamente saudável. Ricardo cortou o cordão umbilical com mãos tremendo, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Quando colocaram o bebê nos braços de Sofia, algo mágico aconteceu. O pequeno abriu os olhos, azuis como os de Ricardo. Impossível, Sofia sussurrou, olhando do bebê para Ricardo. Ele congelou, observando aqueles olhos tão idênticos aos seus. A mesma cor em comum, o mesmo formato. O teste de DNA, ele murmurou, lembrando-se da festa de formatura de 15 anos atrás. Uma noite de consolo mútuo, 2 corações partidos buscando conforto. Sofia, aquela noite. Não pode ser, ela balbuciou. Mas as evidências estavam ali, olhando para eles com olhos impossivelmente azuis. Ricardo caiu de joelhos ao lado da cama, rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele é meu, sua voz falhou. Sempre foi meu. O destino tem um senso de humor interessante. Dona Clara comentou da porta, onde observava a cena com olhos marejados. Ricardo se lembrou da caixa em seu bolso. Era agora ou nunca. Sofia, ele começou, tirando a caixa de veludo. Eu ia fazer isso na confeitaria, tinha todo um plano... Ricardo, ela ofegou, percebendo o que estava acontecendo. Mas isso, ele continuou, abrindo a caixa para revelar um anel deslumbrante. Isso é ainda mais perfeito. Aqui com nosso filho, porque ele sempre foi nosso desde o início. Lágrimas corriam pelo rosto de Sofia, enquanto ela segurava o bebê com um braço, sua outra mão tremendo quando Ricardo deslizou o anel. Casa comigo, ele pediu, sua voz embargada. Não porque agora descobrimos que ele é meu por sangue, mas porque você já era minha por amor muito antes disso. Sim, ela soluçou, puxando-o para um beijo. O bebê escolheu esse momento para soltar um pequeno suspiro, fazendo todos rirem. Bem-vindo ao mundo, Miguel Ricardo Mendes. Sofia sussurrou, beijando a testa do filho. 3 meses depois, a confeitaria era um sucesso estrondoso. A história do casal, agora ainda mais mágica com a revelação sobre Miguel, havia tocado corações por toda a cidade. No dia do casamento, realizado no jardim da Mansão Mendes, Sofia surpreendeu a todos. Depois de meses de fisioterapia intensiva, ela conseguiu ficar de pé por alguns momentos, apoiada em Ricardo, para dizer seus votos. Você me encontrou quando eu estava quebrada, ela declarou, sua voz forte e clara. E me mostrou que, às vezes, precisamos nos quebrar para descobrir nossa verdadeira força. Ricardo a segurou firme, suas lágrimas misturando-se às dela. Você me deu uma família, ele respondeu. Me deu amor, me deu um filho, me deu um propósito. Miguel, no colo de Dona Clara, soltou uma gargalhada alegre, seus olhos azuis brilhando como safiras sob o sol. E ali, cercados por amigos e família, sob um céu de primavera e o perfume de rosas, Ricardo e Sofia selaram sua união com um beijo, que prometia eternidades. Porque às vezes o amor vem disfarçado de coincidência. Às vezes ele aparece como um cliente misterioso comprando todos os brigadeiros. Às vezes ele se revela em olhos azuis idênticos, em destinos entrelaçados, em segundas chances que são primeiras chances disfarçadas. E às vezes, apenas às vezes, ele vem como uma história tão extraordinária que parece ficção, mas é mais real que qualquer realidade. Na confeitaria, agora parte de uma rede em expansão. Um brigadeiro especial ocupa lugar de honra na vitrine. Chama-se Amor Azul. E dizem que seu sabor é tão único quanto a história que o inspirou. Uma história de amor que começou com chocolate e terminou com um milagre de olhos azuis. Uma história que prova que às vezes precisamos nos perder, completamente para encontrar exatamente onde deveríamos estar. E que família não é apenas sobre sangue.
mesmo quando o destino decide nos surpreender, provando que, às vezes, é sobre os dois.